presidente Lula criou um grupo de trabalho para estudar a reversão da desestatização da empresa pública Ceitec. O decreto foi publicado hoje no Diário Oficial. O Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada atua na área de semicondutores e foi criado no segundo governo Lula em 2008. A empresa estava no pacote de estudos para a desestatização do governo Bolsonaro. Em dezembro de 2020, um decreto autorizou o fechamento da empresa por não ter compradores interessados. A intenção do governo Lula é fomentar a política de pesquisa e desenvolvimento de semicondutores. Esse tipo de componente é importante, por exemplo, para a indústria automotiva. Durante a pandemia, montadores tiveram dificuldade de acesso a semicondutores. O grupo de trabalho tem duração de 4 meses a partir da data da primeira reunião. Raquel, rapidamente, o Lula ontem chegou a falar da aprovação da privatização da Eletrobras como uma quase bandidagem. Você até comentou que, por consequência lógica, ele estava chamando parlamentares de quase bandidos, pelo menos, e agora cria um grupo de trabalho também para reverter outro processo de desestatização. Vai ser assim com tudo? Acho que são processos diferentes, Felipe. Por isso que é importante a gente não ser dogmático sobre as coisas e olhar caso a caso. A Ceitec, ela era um centro de pesquisa em semicondutores. É uma área em que o Brasil sempre teve muita dificuldade, já tentou atrair fábrica da IBM, não conseguiu. É uma área em que é muito difícil você ser competitivo. Mas com a pandemia, a disrupção das cadeias produtivas, todas essas tensões diplomáticas que surgiram depois da guerra na Ucrânia e a alta dependência que o mundo tem hoje dos semicondutores que são feitos em Taiwan, sim, tem muitos países do mundo pensando na importância geoestratégica de você diversificar a produção de semicondutores. Então, você parar durante 4 meses e avaliar sem viés ideológico, se vale a pena ou não você reestruturar um centro de pesquisa, de desenvolvimento de semicondutores. Então, quanto isso custaria, se o Brasil tem condições ou não tecnológicas de entrar nessa briga, o quanto a gente pode atrair empresas estrangeiras, se conseguimos, por exemplo, fazer que empresas americanas invistam aqui, ao invés de produzir lá em Taiwan, já que seríamos um destino muito mais próximo e muito mais seguro, que eles estão chamando hoje de nearshoring, tudo isso. Então, num momento geopolítico diferente. Então, você parar durante 4 meses, reavaliar isso sem um viés ideológico, é importante. Por que não fazê-lo? É muito diferente de você ir lá num processo que já está pronto, como a Eletrobras, que já foi aprovado pelo Congresso Nacional, cujas ações já estão negociadas em bolsa, e você tentar reverter numa canetada ou entrar na justiça com a AGU com uma coisa completamente infundada. Ali, estamos falando de uma enorme empresa pública, cheia de problema, cheia de corrupção, que praticamente quebrou e foi saneada e privatizada. Aqui a gente está falando de um centro de referência em pesquisa, em tecnologia, que estava dando errado, não estava funcionando bem, o governo Bolsonaro resolveu desmantelar, mas agora o mundo está num outro momento, talvez esteja surgindo uma oportunidade. Então, por que não parar e olhar por 4 meses? O governo vai conseguir fazer isso sem um viés ideológico? Não sei, mas vale a pena. Cacai, quer comentar esse assunto? A Raquel está colocando aí a diferença de comportamento do Lula em relação à Eletrobras, que é um processo já consolidado, evidentemente há diversos pontos de crítica, inclusive entre aqueles que defendem privatização, e há muitos, evidentemente, naqueles que são contrários, e esse caso da Ceitec, onde se vai com mais calma, se cria um grupo de trabalho para estabelecer um estudo e ver a partir desse relatório o que pode ser feito. Tá mudo. Cacai tá mudo pra gente, talvez seja o microfone que precisa apertar. Olha lá, acho que voltou. Aí. É porque quando tem um assunto que não é da minha área, normalmente o meu microfone não abre, entendeu? Essa não é uma área do meu dia a dia. Eu tenho conversado com pessoas do governo e me parecem que estão com uma preocupação séria de fazer uma série de revisões daquilo que consideravam abuso. Mas eu, sinceramente, não me sinto habilitado para fazer uma análise técnica, e admiro muito vocês que falam ampé de tudo, né? Vocês comentam sobre tudo, com conhecimento e tal. Eu prefiro não me arvorar. Eu já tenho minhas divergências
jurídicas, por exemplo, com a Samanta, que eu respeito tanto, e concordo com ela quando ela diz da dificuldade da individualização das condutas. Vejo o Hélio falar aí da impossibilidade de determinar a responsabilidade do mandante, que eu discordo completamente, nunca vi nada tão evidente, mas numa área que eu não concordo, ou melhor, que eu não conheço tanto, eu prefiro realmente não me aprofundar. Obrigado, Cacai, pela sua participação. Eu joguei para você para ver se o senhor queria comentar, porque o senhor ficou de participar aqui da primeira hora do programa. Então, agradeço. Até a próxima oportunidade. Uma alegria e um prazer. Um abraço grande para vocês. Samanta, quer comentar esse assunto da privatização versus estatização, na verdade, e essa diferença de comportamento em relação a dois casos específicos? Eu concordo com a Raquel, acho que são dois pontos bem diferentes. A questão da Eletrobras está muito mais adiantada, teria que ser juridicamente, teria muitos efeitos, foi aprovada pelo Congresso Nacional. Já criar um estudo sobre essa questão de um centro de pesquisa em algo que é tão relevante e que, diante da pandemia, foi algo que ficou muito em evidência, é completamente diferente. Até porque no Brasil a gente não tem a tradição de investir em pesquisa, não só o poder público, também como a iniciativa privada. Então, repensar se é necessário a manutenção desse centro de pesquisa dentro do Estado, eu acho que é algo viável, porque vão ser feitos estudos, isso vai ser bem fundamentado e é um ponto estratégico para o governo. Então, nesse sentido, eu acho que é plenamente correto e viável. Obrigado, Samanta. Hélio, como é que você vê essa iniciativa? Felipe, eu lembro do Ronald Reagan, que dizia o seguinte: as palavras mais perigosas que existem são: eu sou o governo, estou aqui para ajudar. E é isso, é essa mentalidade. Ou outras 3 palavrinhas muito perigosas. Isso é estratégico. É como a gente vê na história brasileira. A gente teve aqui a reserva de mercado da informática. Não vamos esquecer, 1984, dizendo: não entra no Brasil, nada é importado, porque a gente tem que ser autossuficiente, produzir tudo aqui. E em poucos anos a gente viu o desastre que foi os brasileiros ficarem fora da revolução da computação que aconteceu naquela época. E a ideia aqui é mais ou menos a mesma. Não é fazer pesquisa, porque pesquisa você tem órgãos do governo para incentivar a pesquisa. E a gente, se fosse escolher pesquisa, deveria fazer uma pesquisa mais próxima ao que a gente tem vocação. Semicondutores, importantíssimo. Um tema de geopolítica mundial. Taiwan fabrica 90% dos semicondutores do mundo e quase 100% dos de alta performance, que são os mais relevantes para isso. Estados Unidos tem um conhecimento técnico para isso, a China ainda não tem. Então tem toda uma discussão, porque isso é a vanguarda da tecnologia. É tão importante o semicondutor para a vanguarda da tecnologia. Agora, o Brasil não tem nem perto da cadeia de suprimentos, da infraestrutura, do ecossistema para você produzir de forma competitiva. Não adianta nada não produzir de forma competitiva, viu? De forma não competitiva, Felipe. Não adianta. De forma competitiva, o Brasil não tem nem capacidade de ter todo esse ecossistema aqui. Você pode fabricar um pedacinho aqui, um pedacinho ali, ok. Você pode fazer pesquisa, sim. Mas o que está se falando aqui é, de novo, criar uma estatal, emprego e tal. E uma estatal que já podia estar sendo extinta de verdade, como já foi determinado. Mas é essa mentalidade de atraso do Brasil. O governo vai lá, tem um problema aqui. Na pandemia teve um problema de semicondutores. Na pandemia teve um problema de quase tudo, das cadeias de suprimento. Então nós precisamos disso. Isso é uma bobagem, custa caro para o Brasil, custa caro para o brasileiro e faz o governo fazer aquilo que não é a sua vocação. Deixa a iniciativa privada fazer, se é bom. Dê condições para a iniciativa privada desenvolver esse tipo de produto, se for importante, e faça uma isenção, mas o governo fazer esse tipo de pesquisa não faz sentido. Tem muitos centros de pesquisa públicos, Hélio. Deixa eu fazer um pontinho só, Raquel. Eu não sou dogmático também quanto a esse assunto. Eu não tenho problema assim de conceito, problema teórico do governo ter um centro de pesquisa de excelência, a própria CEITEC para pesquisar semicondutores. Acho que a gente tem outros exemplos de financiamento público de pesquisa que foram muito bem sucedidos. A própria Embrapa seria um exemplo disso. E o tema realmente, a área é importante. A pergunta que fica é: há uma perspectiva real disso gerar resultados? A CEITEC existia desde 2008. Ela nunca conseguiu, que ela era parte dos objetivos dela, ser independente do Tesouro Nacional. Ela sempre dependeu de mais repasses do Tesouro.
ela não tinha entregue nada muito relevante até então. Se o governo achar, fazer esse grupo de trabalho, examina, vê as nossas condições, fala, não, realmente parece que aqui tem uma oportunidade. Estou dentro, não vejo problema nenhum. Agora, se for só porque gostam do tema, porque acham legal e tudo, ou para manter, ou para ter alguns empregos ali, isso simplesmente não se justifica. Vão ser mais anos com o governo gastando todo ano o Tesouro Nacional alguns milhões de reais para um centro que acaba nunca se viabilizando. Então, não existe uma resposta a priori para uma questão dessas. É uma questão de analisar e ver. Há potencial? E a gente vai saber a resposta. Acredito eu que o Lula vai fazer sim alguma coisa com esse centro e depois de alguns anos a gente vai poder olhar e dizer, fez sentido ou não fez? E se não tiver feito sentido, uma hora chega o momento de dizer, tá bom, gente, olha, até agora não se pagou, não tem perspectiva de se pagar, não tem perspectiva de chegar nos grandes avanços, o mundo evoluiu por outros caminhos. Talvez seja a hora de parar. Agora, antes de esperar o resultado, então vale avaliar se os argumentos desse grupo de trabalho serão convincentes. Claro, eu acho que o grupo serve para isso, para eles avaliarem se há perspectivas reais ou não de ter uma contribuição importante para o Brasil nessa área. O tema estratégico é verdade. Taiwan hoje em dia concentra a produção. E se a China dominar Taiwan em algum momento? O que acontece com a gente? Agora, dessa importância do tema não se segue que a gente está bem posicionado para oferecer a solução. Não, concordo totalmente com você. É exatamente isso. Como você teve uma mudança geopolítica, cabe uma reavaliação. Assim, eu não concordo muito com essas posturas dogmáticas. Eu sou a favor de privatização, eu sou contra o setor público. Eu acho que as coisas precisam ser olhadas caso a caso e avaliadas dentro do seu contexto. Nada é tão preto no branco dessa forma. Tem setores em que o governo pode atuar e tem setores, a maioria deles, onde a iniciativa privada vai muito melhor. O que não pode acontecer é o que aconteceu com a estatal do trem-bala, que ficou só a estatal sem o trem e eu não tenho ferrovia nem para ir Rio-São Paulo.